Esternocleidomastoide. Ah, esternocleidomastoide. Desperta amores, ódios. Mas você que é estudante da área da saúde ou já é formado, tem que saber tudo sobre esse bonitinho desse músculo esternocleidomastoide. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. E olha só, você vai perceber que lembrar do nome esternocleidomastoide é mais fácil do que você imagina. E aprender suas origens, inserções e ações é muito mais fácil ainda. Então fica até o final desse vídeo que dessa vez você aprende de verdade. Já aproveita e deixa aquela trinca que não pode faltar. Dá o joinha no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Se você já é inscrito, não custa nada dar uma olhada aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito, porque o YouTube misteriosamente desinscreve as pessoas. Eu não quero que você seja um deles. Então verifica se está inscrito. E aí, se o YouTube desinscreveu, se inscreve de novo e ativa o sino de notificações aí. Cara, tem uma coisa que você nunca esquece na sua vida. Sabe aquelas coisas que você não esquece? Você pode entrar no curso da área da saúde e aí você percebeu que aquilo não era para você. Você falou, não é para mim. Vou fazer contabilidade. Tudo a ver, né? Pessoa que sabia o que queria da vida, né? Largou a fisioterapia e foi para contabilidade. Eu não posso falar nada porque eu larguei faculdade de turismo para fazer físio, então tá quitos, né? Mas se você entrou um dia, tal, e aí desistiu da coisa, tem uma coisa que você nunca esqueceu. É o nome do maldito esternocleidomastoide. Fala sério. Fica na mente, né? O esternocleidomastoide come a mente da gente, né? O cara nunca mais esquece. Então isso é uma coisa que vocês já têm que saber. E uma das perguntas que a galera mais me faz, a campeã, sempre que eu abro uma caixinha de pergunta, Rogério, por que o esternocleidomastoide tem esse nome? E aí eu respondo para você. Por causa de suas origens e suas inserções. Essa é a resposta. E olha só que legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Você sabe que o esternocleidomastoide, o pescoço, ele está muito ligado a coisas muito além de você aprender origens e inserções. Olha aqui, o esternocleidomastoide da Angelina Jolie. Mas é uma beleza de esternocleidomastoide. Eu não sei o que fizeram aqui, se é uma montagem com essas abelhas aqui, mas isso não importa agora. O que importa é que a gente tem tanta informação nessa imagem aqui que fica bem legal de vocês estudarem anatomia de superfície. Então vocês percebem aqui, ó, isso aqui que é a origem external do esternocleidomastoide dela. Aqui eu tenho a origem clavicular do esternocleidomastoide dela. E aqui a gente vê triângulos no pescoço, que o esternocleidomastoide, em sua maior parte, ele delimita a maior parte dos triângulos que a gente tem no pescoço. Principalmente esse triângulo aqui, ó, que é chamado trígono anterior, tá? Que tem um monte de coisa importante aqui. Isso define parâmetros cirúrgicos dessa região do pescoço. E aí vocês percebem que aqui, ó, entre essa porção clavicular e o músculo trapézio aqui, ó, eu tenho um outro triângulo aqui, ó, que é o trígono posterior ou trígono occipital. E aí a gente percebe que, do ponto de vista superficial, o músculo esternocleidomastoide é o que fica mais evidenciado no pescoço, né? Tanto que o Drácula, que não era bobo nem nada, ele queria chupar o sangue da galera aqui na região do esternocleidomastoide, mas ele gostava da veia jugular, que nessa imagem aqui a galera colocou meio... Tá, o pessoal podia buscar uma consultoria do Anatomia Fácil para mostrar aqui, ó. Essa veia jugular tá muito fora de esquadro aqui. Vou mostrar para vocês já já, porque tá aqui o esternocleidomastoide, ó. Aí ela passaria um pouco mais para cá. Então, Drácula, da próxima vez que você quiser morder um pescoço, chama nós que a gente te ajuda a morder no lugar certo aí. E como o Drácula, ele
só mordia o pescoço das mulheres ali. Eu nunca vi ele morder o pescoço de homem. Então tá aqui uma jugular para você morder aqui que você não vai errar. Então tá aqui, ó, o camarada do Atlético Mineiro aqui. Se ele não se cuidar, ele vai infartar em breve, hein? Então se cuida, meu amigo. Mas tá aqui o local da jugular e vocês veem aqui, ó, a passagem do esternocleidomastoide aqui, ó. Você vê que a jugular é mais superficial que ele. Então o esternocleidomastoide está vindo aqui de trás da orelha e vai até o externo aqui, ó. Tá? Que é esse caminho que vocês veem, ó, de trás da orelha até o externo aqui. Nessa região aqui onde eu tenho encontro dos dois ventres externais aqui do esternocleidomastoide aqui no osso external, a gente tem a formação de um buraco aqui, né? O nome desse buraco aqui é fúrcula. Caso você não saiba, fúrcula é esse triângulo formado aqui entre os dois esternocleidomastoides e a incisura jugular aqui, ó, tá? Do osso externo. Então a gente vai ter esse ponto aqui chamado de fúrcula. Para quem gosta de UTI, trabalha em UTI, isso aqui é um ponto importante. Se você não sabe, você ainda vai saber. Então é muito importante que você entenda alguns parâmetros do músculo esternocleidomastoide. E aí quando a gente tem essa imagem dele, eu trouxe até a parte venosa dele para vocês verem que o camarada do filme colocou a jugular externa aqui, né, na frente e tudo. Mas não, a jugular externa ela passa aqui mais posterolateralmente ao músculo esternocleidomastoide, igual vocês viram no rapaz. Eu vou voltar lá na imagem dele, você vai ver que você tem a veia jugular, ela faz a curva ali, e aí você tem o ventre do esternocleidomastoide subindo até atrás da orelha. A orelha fica aqui, ó, só para se situar. Aqui tem a orelha, aí ele vai até atrás da orelha aqui, ó. Tá vendo onde ela tá passando? Se a gente colocar de novo lá o nosso slide, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Espera aí. Ah, apertei o botão errado aqui. É esse botão aqui, ó. Ah, agora a gente acertou a coisa aqui, ó. Então você percebe aqui, ó, a veia jugular passando aqui sobre o esternocleidomastoide e aqui essa parte do ventre dele que vai lá para trás da orelha. Então compara aí, ó. Veja a veia e aqui o músculo, ok? Aí a gente vai passar aqui. Ixi, eu sempre vou para o lugar errado, eu não tenho jeito aqui. Aqui, ó. Aí você tem aqui a veia e aqui o músculo passando para chegar lá até atrás da orelha. Isso aqui é só uma representação para vocês entenderem que existem coisas mais importantes do que o desespero que vocês têm sobre esse músculo. E aí quando o pessoal pergunta, Rogério, meu Deus do céu, por que esse nome e tal, esternocleidomastoide? E eu vou te mostrar que já foi pior. O nome esternocleidomastoide, se você for ver, e aí você é daquelas pessoas que tem dificuldade de decorar origens e inserções, não é mesmo? Então, se você é desse tipo de pessoa que tem dificuldade de decorar, você não vai decorar mais nada. Por quê? Ó? Porque aqui você tem o osso externo. Ó, essa é a chave que você precisa para aprender as origens e inserções desse músculo. Isso aqui é o osso externo, é o osso do peito aqui. Vou fazer a multisseleção. Essa aqui é a clavícula. E essa parte aqui, onde ele vai se inserir, ó, é o processo mastoide do osso temporal. Na verdade, isso aqui é a região mastoide e aqui o processo mastoide. Então é isso que você tem que saber. A origem do nome esternocleidomastoide nada mais é do que uma alusão aos seus pontos de origem e inserção. Por quê? Porque o músculo esternocleidomastoide, ele tem uma cabeça ou uma origem external, evidentemente. Ele tem origem no externo, daí veio o primeiro nome dele, externo. Ele tem uma segunda origem aqui, ó, clavicular, daí veio o nome cleido. Por que cleido de clavicular, Rogério? É por isso que você tem que saber a origem das palavras. Eu bato tanto nessa tecla com vocês. Cleido vem de quê? Vou contar a história da clavícula. Esse nome clavícula, ele vem do nome do latim, que é clavis ou clavus, que significa chave. E o final do nome, né, o sufixo ula, é um diminutivo. Então,
o nome clavícula significa chavinha. Então vem de chave. O nome cleido vem de kleis, que é o termo chave, só que em grego. Kleis, com K, significa chave em grego. Então, por isso que essa origem dele aqui, ó, tem essa terminologia cleido, porque vem de clavícula, vem de chave. Então, aqui eu tenho uma origem external, aqui eu tenho uma origem clavicular, ou seja, externo, cleido, né? Vem de cleis. E aí você matou a charada agora aqui, ó. E esses músculos voadores aqui, hein? São músculos da orelha, tá? Relaxa. Músculos voadores. E aqui a gente tem o processo mastoide, onde eu tenho a inserção do músculo esternocleidomastoide. Ou seja, quando você tem essa dificuldade em decorar o nome esternocleidomastoide, você tá lá na faculdade, entrou e falou assim, meu, será que em 5 anos eu vou decorar a origem e inserção? O que é mais fácil fazer, mas não é tão barato, você pensa? É melhor ter filhos trigêmeos, ou ter 3 filhos durante os 5 anos da faculdade, que aí o primeiro você põe o nome externo, aí o segundo você põe o nome de cleido, e o terceiro de mastoide. Então reza para vir 3 meninos, que se vier menina não vai dar, tá bom? Aí você põe o nome de clavícula, você dá um nominho melhor lá. Mas torce para vir 3 meninos aí. Aí você lembra que o primeiro é o externo, o segundo é o cleido, o terceiro é o mastoide. Então, externinho, cleidinho e mastoidinho. Não é bonitinho? Cara, não dá ideia, Rogério, os caras fazem. Mas, na verdade, você só tem que lembrar o seguinte. Você não tem que decorar origens e inserções, porque assim, ó. Origem external. Externo. Origem clavicular, cleido, na clavícula. Inserção no processo mastoide, acabou. Externo, origem 1. Cleido, clavícula, origem 2. Mastoide, inserção do músculo externo cleidomastoide. Ponto. Você já desvendou o segredo do músculo externo cleidomastoide. E eu vou te contar uma coisa, já foi pior. E tem maluco que quer a volta do nome antigo. Por quê? O esternocleidomastoide, vamos fazer uma conta aqui, ó. Externo, vamos lá, vamos ver quantas letras tem aqui. Eu não lembro, a última vez que eu fiz a conta eu fiz e já não lembro mais. Externo, cleido, vamos lá, vamos exercitar nossa... É ruim digitar com o mouse, hein? Mastoide, vamos lá, mastoide. Aí eu vou te contar que já foi pior. Mas, Rogério, o que pode ser pior que esse nome? Ah, vou te contar, fica aí até o final. Pronto. Tem gente que chama de esternocleidomastoideo, mastoideo. Fale como quiser. Mas ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 letras. Se você chama de mastoídeo, 22. Puxa vida. 22. Vou escrever aqui para não esquecer que eu tenho amnésia. Aí você está perguntando o que pode ser pior que isso. Antigamente, esse músculo era chamado de esternocleido, aí tinha um nome no meio aqui, ó. Nesse miolo aqui, entre o cleido e o mastoide, tinha um occipito ainda, cara. Você acredita nisso, meu? Acho que um bem que fizeram foi tirar esse negócio aí. Occipito. Vamos ver quantas letras vai aqui, ó. Sério, cara? Era externo, cleido, occipitomastoideo. Aí vai de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 letras no diacho do nome.
Rogério, por que occipito, né? Daí vem aquela terminologia que às vezes o seu professor chama esse músculo de econ, o que é o nome errado atualmente, tá? Porque não tem econ coisa nenhuma, né? Isso aqui é uma alusão ao nome antigo dele. Porque eu tenho aqui esternocleido occipito mastoide. Esse occipito não existe mais, então é ECM. Atualize esse boy. Vamos junto. Aí eu vou colocar isso para vocês verem qual que era a origem disso. Ó. Porque a inserção do esternocleidomastoide aqui no processo mastoide do osso temporal, ela vem aqui, mas ela avança um pouquinho sobre o osso occipital, que é esse aqui, ó. Então esse aqui é o osso occipital, ó. Porque se vocês perceberem, ó, aqui eu tenho a linha no cal superior, onde eu tenho a inserção do músculo trapézio, e praticamente, se você for ver assim, o músculo trapézio e esternocleidomastoide é uma coisa só, né? Só que ele tem um vão entre eles aqui, ó. Nesse vão eu tenho a passagem, vocês já viram lá, da veia jugular, da passagem de nervos, eu tenho a presença de linfonodos, eu tenho um monte de coisa que passa por aqui. E esse espaço entre o esternocleidomastoide e o trapézio aqui é chamado trígono posterior do pescoço, ou trígono occipital, que é muito importante para a passagem de estruturas. Mas se você olhar bem assim, é uma coisa só, cara. É uma coisa só. Se não tivesse esse buraco. Pensa, olha aqui. Pensa se não tivesse esse buraco aqui, ó. Ia ser uma coisa só. Entendeu? Inclusive, esses dois músculos são inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo acessório. Então é bem interessante entender como que isso funciona. E o occipito, ele vem porque, basicamente, a inserção do esternocleidomastoide ainda avança um pouquinho aqui no osso occipital. E aí tinha essa terminologia em alusão também a essa inserção occipital dele. E aí vinha esse nome, né? Esternocleido occipito mastoide. Graças a Deus tiraram esse occipito. Você viu como você não precisa decorar nada em relação às origens e inserções do músculo esternocleidomastoide? Suas origens e inserções já estão no seu nome. Se você gostou dessa aula, ela te ajudou, like nela, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, que aí você não perde absolutamente nada. E para eu saber que você assistiu essa aula até o final, que você veio até aqui, até o minuto 18, você vai digitar aí na aba de comentários Angelina, para eu saber que você assistiu essa aula até o final. Então, nosso código secreto dessa aula é Angelina. Digita aí.